Eu queria, olha, trazer uma informação que é a seguinte. Ontem, uma reportagem que saiu publicada no portal UOL, do correspondente internacional Jaume Chad, ela tinha o título seguinte: o novo dicionário do Itamaraty. E ele descreve como o governo Bolsonaro tem substituído palavras e termos, priorizando então uma visão conservadora e com base na religião. Daí tem alguns exemplos. Por exemplo, a palavra gênero foi substituída pelo termo igualdade entre homens e mulheres. E o objetivo, segundo o próprio governo, é reforçar que o sexo é biológico e não uma construção social. Tem um outro exemplo, foi eliminado o termo direitos sexuais e reprodutivos. E daí o objetivo também, segundo o governo, é evitar abrir uma brecha para o reconhecimento do aborto como uma escolha. E daí hoje teve uma nova reportagem do Jaume Chad também, que ele apontou que o Brasil apoiou na ONU uma proposta de países islâmicos de retirar o termo educação sexual de uma resolução. Eu queria saber de vocês o que significa o Brasil se distanciar desse ocidente democrático e se aproximar de países islâmicos, de se aproximar de países como a Arábia Saudita, por exemplo. O que isso significa? Não, é que não é se distanciar do ocidente democrático, eu acho. É que é se distanciar da sua própria tradição. Sim. Né? A tradição de vários países democráticos, não só no Ocidente, porque o Brasil era sempre em favor do multilateralismo, foi país fundador da ONU, participou ativamente e conquistou uma credibilidade, uma projeção, sobretudo nos governos Lula, mas durante toda essa época. Então, assim, novamente, é que esse governo, ele tem várias correntes, várias frações. A gente está falando da Previdência, a gente fala Paulo Guedes. Mas essa agenda de Paulo Guedes em si não teria nenhuma viabilidade política nas eleições, jamais teria ganhado as eleições em 2018. Então, precisava fazer uma aliança com essa nova extrema-direita, representada pelo Bolsonaro, que teve lá um trabalho árduo de mobilizar uma base, forte base evangélica, entre outros, enfim, com uma agenda nova para o Brasil, na área da educação, na área de relações internacionais, na área ambiental, etc. Então, essas duas, um liberalismo que a gente conhece, sabe, enfim, o que é, pelo bem e pelo mal, sobretudo pelo mal, e uma coisa nova. Aqui dentro isso gera confusão, inclusive para combater, mas lá fora também. Então, assim, dentro da ONU, os colegas do pessoal do Itamaraty ficam extremamente perplexos, como os próprios diplomatas também. Porque Ernesto Araújo, evidentemente, ele é minoria dentro do corpo diplomático. Mas, enfim, é um exército. Então, a ordem vem, é seguida e lá, a contragosto, os diplomatas estão defendendo essa pauta, que em si, ele é marginal. Mas eu quero voltar um pouco ao que você colocou antes, de que forma os países que se irritam com esse novo posicionamento do Brasil, isso possa ter alguma influência. Nós já falamos, a influência é pouquíssima. Sim. Vamos pegar a questão da Alemanha. A Alemanha tem fortes interesses no acordo com o Mercosul, porque a indústria dele que vai aproveitar, ele que está disputando com a China, os investimentos das empresas multinacionais são basicamente europeus aqui no Mercosul, estão ameaçados pelo avanço do capitalismo chinês aqui na região. Então, tinha vários interesses. Agora, na Alemanha, a opinião pública hoje tem uma visão extremamente negativa do Brasil, principalmente por causa da questão ambiental. E o Partido Verde está crescendo, é forte. Então, como que isso se resolve? Se faz o acordo para atender os interesses do capital alemão e, ao mesmo tempo, se pressiona o governo para fazer algumas concessões na questão ambiental. Isso foi feito ontem. O Fundo Amazônia estava correndo o risco, porque o ministro do Meio Ambiente faz parte dessa turminha, Educação, Meio Ambiente, Ministério da Família e Relações Internacionais são, por excelência, essa expressão dessa nova ultradireita, com essa linguagem meio estranha, tanto para a tradição brasileira como lá fora. Então,
teve aquele conflito, e você viu, o próprio Bolsonaro foi de surpresa ao encontro com o representante da Alemanha para enquadrar o ministro e fazer um passo atrás. Como eu falei, cada vez que tem um conflito entre os interesses do liberalismo, expresso do Paulo Guedes, há um sinal, vamos dar um passo atrás e vamos então agradar algumas críticas, algumas críticas sobre questões ambientais, para a Alemanha, inclusive, internamente, para dizer, não, podemos trabalhar com o Brasil, etc, etc. Sim. Então, assim, no fundo, essas questões chamam muita atenção, mas o que realmente interessa é para a inserção do Brasil, é essa agenda liberal. Porque parece que dá um passo para trás, como essa questão do Fundo Amazônia, e dá 2 para frente, porque hoje ele já falou que vai rever as unidades de conservação, porque ele quer, enfim, tem a questão da demarcação, que ele falou também que já vai rever, que não vai fazer novas. Então, realmente, essa questão ambiental acho que vai ser um problema por muito tempo, né? Agora, para além disso, a imagem do Brasil lá fora como um país forte, como um país respeitado, ela foi construída durante todos esses anos. O que essas mudanças podem fazer em termos de colocar essa respeitabilidade em risco? Não é algo fácil de retomar. Então, qual o impacto? Eu acho que é um impacto muito grande. É muito mais rápido destruir esse papel de liderança do que construí-lo. Sim. Você faz isso de maneira muito mais abrupta, nesse momento, e acho que ficou claro. O Brasil perde, digamos assim, espaço. Apesar de que em algumas pautas, o Brasil precisa estar na mesa de qualquer forma. A questão ambiental, que é uma das agendas importantes nas quais o Brasil representou um papel importante. Acho que todo mundo se lembra daquela COP em Copenhague, em que o Lula se sentou com o Obama, presidente da China. Quer dizer, o Brasil estava colocado ali diante da grande política, e teve um papel importante. Isso se perde nesse momento. Agora, nesse caso, eu acho que como o Brasil tem um peso importante nessa agenda, ele pode se tornar rapidamente um negociador ou uma liderança, principalmente a liderança que o Brasil construiu, de representação dos países em desenvolvimento, dos países do Sul. Nas agendas econômicas que o Brasil teve um papel, eu acho que isso se perde e se perde por mais tempo. Eu até gostaria de ouvir qual a sua opinião. Em termos, por exemplo, das negociações multilaterais de comércio, que o Brasil representou um papel importante, eu acho que abandonou essa pauta. A gente já vinha sentindo isso desde Temer, mas acho que agora deslanchou. E esse papel de liderança que foi construído ao longo de muitos anos depende também do Itamaraty, que eu acho que tem ido pela onda, apesar de que a gente ouve que tem algumas resistências dentro do corpo diplomático, não é a cara da diplomacia brasileira também fazer uma insurgência, assim, como a gente viu os diplomatas americanos, por exemplo, que pediram demissão em massa, tal, não é a cara da diplomacia brasileira. E depende também, evidentemente, de forças sociais brasileiras, que, como eu falei, têm capacidade de alavancar agendas que não passam necessariamente apenas pelo governo. Então, o Brasil tem importantes lideranças ambientais, tem lideranças importantes nas questões de gênero, tem lideranças importantes nas questões raciais e que tem circulação internacional. Trabalhando ao lado do governo, isso obviamente dá uma potência gigantesca para o papel internacional do Brasil. Contra o governo, você vê os atritos, quer dizer, você começa a revelar internacionalmente atritos que são muito visíveis para a gente aqui dentro. Sim. O Brasil começa a representar fora também esses atritos que são vivos na nossa sociedade. Eu acho que é esse momento que a gente está vendo. Sim. Agora, se não me engano, no começo do ano, logo depois que assumiu, Bolsonaro chegou a criticar o Mercosul. E hoje o Mercosul se faz muito necessário, inclusive por conta desse acordo que está sendo fechado com a União Europeia. Há interesse por parte do governo de continuar negociando com os países da América do Sul? Não, é que o Mercosul, ele era um tratado, é muito difícil de o Temer tentou, o Serra tentou. Né? Não, mas isso é na linguagem, a gente não tem que... Entendi. Se a gente fica refletindo a cada dia sobre as coisas que são faladas, a gente talvez perca a essência da política. O que
Primeiro, durante o governo Lula-Dilma, tentou-se dar um sentido muito mais amplo ao Mercosul, não só pensar nos interesses comerciais e econômicos. Essa é uma questão. Então, tudo que a integração política, cultural, social, etc., que era pensado, isso Paulo Guedes não quer e já retirou essas questões. O que sobra é que o Brasil, os interesses econômicos, eles querem fazer acordos e no passado, na época do governo Kirchner, você tinha, por parte da Argentina, também uma defesa dos interesses industriais na Argentina, o pouco que sobrou. Agora, tem um outro governo na Argentina que também quer abertura. Então, a questão era essa, você poder fazer esse tipo de acordos, como foi feito com a União Europeia, baixando completamente as contrapartidas e enfim, fazer uma negociação que seria impossível não chegar a um acordo. Você baixar as exigências e colocar coisa em termos muito fáceis para chegar a um acordo, certo? Sim. Isso foi possível porque a Argentina colaborou. Se isso é possível, não tem por que abrir mão do Mercosul, porque de qualquer forma você tem lá um bloco conhecido, tem o tratado, até você sair do tratado, inclusive tem dispositivo, não é do dia para a noite, é toda uma fase de transição, etc. Então, se é nesses termos, enquanto tiver esse governo também liberal na Argentina, não tem problema. Se nas eleições de outubro na Argentina a coisa mude, aí a gente vai, com certeza, o Paulo Guedes vai voltar a colocar a questão do Mercosul em pauta. Puxa vida.